E aqui a gente traz, dando continuidade às nossas discussões, né, das suas práticas, os métodos que a gente utiliza hoje são invasivos e não farmacológicos no alívio da dor, né, como massagem, técnicas de relaxamento durante o trabalho de parto. Então, esses métodos não farmacológicos, eles estão muito presentes dentro do nosso processo de trabalho, no sentido de encorajar, de motivar, nesse período tão importante, né, e tão doloroso no trabalho de parto, no parto natural. E aí, a equipe profissional, dentro dessa assistência, ela está incentivando essa liberdade de posição, de movimento durante o trabalho de parto. Né? A gente nota-se muito que é pouco falado dentro do saúde da família, dentro do pré-natal, sobre essas práticas encorajadas dentro do processo do trabalho de parto nas instituições hospitalares, que a importância de deambular, uma coisa bem simples, básica, que as pacientes às vezes tomam como susto, vamos caminhar, e pode caminhar, né? E posso tomar banho, né? Então, culturalmente ainda elas têm um medo de fazer a liberdade dessas posições, né? Porque às vezes é pouco realmente divulgado dentro da assistência pré-natal até o processo do parto. Então, acho que é um momento que a gente pode estar aí divulgando, encorajando essas mulheres nesses métodos não farmacológicos, do alívio da dor, né, que são técnicas que realmente surtem efeito e as experiências são positivas daquelas que passaram por esse processo. Né? Então, nós temos também dentro dessas práticas o clampeamento tardio, o clampeamento oportuno do cordão umbilical, uma prática rotineira. A gente só clampeia imediato o cordão umbilical quando o bebê ele tem alguma intercorrência, precisa fazer algum cuidado de imediato. A gente incentiva o acompanhante a estar trazendo esse clampeamento e participando desse processo, né, do cuidado. Ele traz vários benefícios para a saúde do bebê, o clampeamento tardio do cordão. Então, são modificações, são práticas que não eram recomendadas, que não eram utilizadas, né, e que cientificamente hoje devem ser encorajadas e devem ser discutidas desde a atenção primária, né, para que ela não tome como surpresa essas tecnologias dentro do ambiente hospitalar. Também utilizamos muito métodos não farmacológicos para alívio da dor, como a bola suíça, a massagem, a escadinha, a dança para estimular a descida do feto. Né? Nota-se hoje que a maioria das mulheres ainda preferem ficar deitada no leito, né? Tem medo, o medo de caminhar, o medo de que o parto não nasça na própria cama, que nasça durante o percurso da caminhada. Então, isso tudo ela está sendo assistida por uma equipe muito profissional. Todas essas práticas e métodos não farmacológicos para o alívio da dor e para que estimule, né, o avanço da dilatação, para que ela avance nesse trabalho de parto mais rápido, são monitoradas pela equipe muito profissional que está ali presente durante toda a assistência. Então, esse estímulo das posições não supinas durante o trabalho de parto é uma das práticas mais incentivadas hoje dentro das maternidades, né? É o parto verticalizado, é o parto de cócoras. Então, para tudo isso, ela precisa ser informada, né? Então, a comunicação, hoje ainda é um dos pontos principais, informando a paciente se deseja, quais são as vantagens do parto verticalizado, por que fazer dessa forma, se está mais confortável assim. Também a gente respeita o momento, se ela achar que prefere ficar sempre deitada, a gente vai respeitar, mas dentro desse processo a gente sempre informa as vantagens, o que é melhor e o que cientificamente está sendo comprovado na melhoria e que esse nascimento tenha um desfecho sempre favorável, né? Fazemos também a administração profilática de ocitocina no terceiro estágio do parto em mulheres com risco de hemorragia, então a profilaxia. A gente faz quando faz a dequitação, a saída da placenta, então a gente faz a ocitocina como profilaxia no protocolo de hemorragia pós-parto, independente que a mulher tenha risco ou não, já é rotineiro, a gente fazia a aplicação de ocitocina, ainda ela em sala de parto, né, para diminuir esse risco de sangramento nesse período. As condições estéreis, a gente garante, né, o parto ele tem a questão da humanização, mas a gente não pode perder todas as técnicas assépticas que garantam que esse bebê, né, fique seguro. Então, nós temos que garantir, né, um parto de emergência, por exemplo, a gente não pode estar pegando qualquer material que não esteja estéril, para motivar e incentivar qualquer risco infeccioso para esse bebê. Então, a gente sempre tem que manter nossas técnicas, né, estéreis do clampeamento do cordão. Prevenção de hipotermia do bebê, né, a gente tem a política hoje, uma coisa bem simples que a gente faz rotineiro, é o contato pele a pele, ao nascimento do bebê, a gente coloca diretamente o bebê que esteja estável, o bebê que esteja com boa vitabilidade, um ápiga com a nota, né, que o bebê esteja estável, a gente coloca isso fisiológico, né, esse aquecimento
do bebê é para aquecer e ele evitar perdas, né, importantes nesse momento, nesse minuto que a gente fala, esse minuto de ouro. Né? A hipotermia no bebê ele causa as complicações e uma prática bem simples é aquecer com o próprio calor materno ao nascimento. Então, ao nascimento, a prática, se o bebê está com uma boa vitabilidade, a gente coloca o bebê em contato pele a pele com a mãezinha logo assim ao nascimento. Então, esse contato cutâneo, direto, precoce, ele é motivado, né, e cientificamente é comprovado pelas diretrizes da Organização Mundial de Saúde, e nessa primeira hora a gente já começa a fazer o incentivo ao aleitamento materno. Esse contato, esse vínculo, ele começa desde a primeira hora do nascimento na sala de parto. A gente não tem pressa de tirar esse bebê do contato da mãe para fazer intervenções medicamentosas, nem exame físico. Então, esse vínculo é super importante nessa primeira hora. Então, as mães, elas precisam estar preparadas, que naturalmente esse bebê vai ser colocado, né, no contato pele a pele, no contato com a mãe, e que ela acolha, que esse momento é marcante para a vida inteira. Ela grava a imagem, avalia se o bebê está em boas condições, se está todo perfeito. E isso a gente nota que é marcante para a vida da mulher. Então, essa prática hoje é rotineira, a gente está incentivando e colocando o aleitamento materno nessa primeira hora de vida. Então, além do contato, né, pele a pele, as práticas dentro da sala de parto vão acontecendo simultaneamente. Né? Então, o exame rotineiro da placenta, porque o parto só acaba depois que a eliminação dos seus anexos, e a placenta é um dos seus anexos, então essa placenta ela deve ser revisada, a gente avalia cautelosamente se ficou alguma membrana, para essa paciente não ter complicações de hemorragia mais adiante, ou até mesmo retornar, depois que estão lá na atenção básica, retornar com restos placentários. Então, uma das boas práticas que é recomendada é a avaliação dessas membranas, se estão todas completas, e caso não esteja, a gente vai tomar a conduta imediata na própria sala de parto. Aqui nós trazemos algumas imagens das boas práticas que são recomendadas aí pelo Ministério da Saúde. Aí nota-se aqui nessa primeira imagem, né, a gente fazendo o estímulo à posição supina, ela caminhando, ela deambulando, ela recebendo massagem. A gente trabalha lá com a equipe multiprofissional. Essas práticas são desenvolvidas todas em conjunto, em comunicação entre médico, enfermeiros, técnicos de enfermagem, residências. Nós somos lá hospital escola, essa prática aqui é realizada lá na Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, como uma das nossas rotinas, né? Apesar das dificuldades no ambiente físico, porque nós não temos ainda PPPs, umas salas específicas para realizar, mas note-se que aí a importância dos profissionais, né? Que nós fazemos a diferença desse parto ser humanizado e começamos por mudança do nosso paradigma, dos nossos conceitos, né? Aqui nós estamos com profissionais que já se formam há muito tempo. Enquanto nós aprendemos, né, Mauro, de uma prática que fazíamos enema quase em todas as pacientes, hoje a gente não recomenda, não é mais recomendado. Então, assim, isso o profissional foi evoluindo, foi acompanhando, e as pacientes também precisam desse direito à informação e do direito que são assistidas e dessas práticas recomendadas. Aqui outra imagem traz a foto dessa parturiente, essa puérpera, com bom resultado, feliz e toda a equipe satisfeita. Aqui a gente traz um parto verticalizado, um parto de uma posição de cócoras, né, que é uma banqueta. Essa prática a gente desenvolve não com todas as pacientes, claro, a paciente tem o direito de escolher, ela primeiro ela é orientada sobre os riscos, sobre os benefícios, os riscos de uma laceração do canal, os riscos, né, os benefícios que ela desenvolve mais rápido, a descida do bebê, ela é protagonista do parto, a gente só vigia, ela fica olhando para a gente, porque você só olha para mim, né, você só fica me olhando, porque o parto é você que vai ser conduzido, você que vai dizer, ele está nascendo, ele está vindo. E aí a gente estimula também nesse cenário o acompanhante, né, uma música, se ela desejar, oferecendo um ambiente mais tranquilo, a luz, o quartinho mais escuro para se assemelhar ao ambiente uterino, para esse bebê chegar mais confortável. E essa mãe, ela participa de todo o seu processo, né,
E nós, profissionais, estamos ali vigiando o processo. Todos os depoimentos das mulheres que tiveram esse parto de cócoras foram maravilhosos, né, que ficaram marcadas, que muitas acharam que não iam conseguir. O acompanhante participa de tudo isso, junto com a sua família, e esse vínculo é criado desde a sala de parto. Então, aqui também, né, depois do parto verticalizado, ela participando, feito contato pele a pele, de imediato, o cordão ele é clampeado oportunamente, não precisa ser imediatamente, depois que ele para de pulsar. Então, todas essas práticas, elas são encorajadas e são realizadas dentro da maternidade Nossa Senhora de Lourdes, né, por toda a nossa equipe. Então, além do parto, ela pode ficar na banqueta, a gente chama banqueta, né, e esses cuidados intermitentes, como o colega Mauro já colocou aqui, a ausculta cardíaca fetal, não precisa a mulher estar só deitada para fazer essa ausculta intermitente, né? Nessa posição também realizamos e vamos fazendo a monitorização contínua desse bebê até o seu nascimento. Tá? Aqui também são residentes, tem uma residente de enfermagem, uma residente médica, participando desse processo, sendo acompanhada pelos profissionais, né, que são responsáveis por essa assistência, que são os médicos e os enfermeiros obstetras no processo. Então, aqui uma equipe muito profissional, aqui já foi um parto dentro da sala, esse parto aqui foi na posição litotômica, que ela desejou, também realizamos. Então, a mulher ela tem essa autonomia de decisão e sendo bem orientada às vantagens e desvantagens de cada decisão que seja tomada. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela também recomenda algumas práticas que são claramente prejudiciais ou ineficazes durante o parto. Como, por exemplo, o uso rotineiro do enema, né, que a gente chama da lavagem lá intestinal, a gente não realiza mais essa prática. A tricotomia também não é mais realizada. No pré-natal, geralmente a gente recomenda que ela já faça uma higienização, se ela tiver muito pelo, ela apare os pelos, mas a gente não faz essa prática mais dentro da instituição como rotina, né? Outra prática prejudicial são a infusão intravenosa rotineiramente no trabalho de parto, de ocitocina, de outros medicamentos, né? A cateterização venosa profilática também de rotina não é mais utilizada. Então, essas práticas que vocês vão ver aí são prejudiciais, não são mais recomendadas e que são caracterizadas como ineficazes durante o trabalho de parto. Também o decúbito dorsal durante o trabalho de parto, que é muito comum ainda as pacientes ter esse estigma, levantar, elas se assustam quando a gente diz, vamos caminhar, aí elas olham assim como se fosse uma coisa nova. Né? Então, isso aqui acho que deve ser estimulado desde lá a atenção básica, atenção primária, para que seja, né, colocado que essa posição ela favorece, essa não é recomendada porque ela desfavorece um trabalho de parto avançado. O exame de toque retal também nós não colocamos, não realizamos. O uso da pivimetria por raio-x também não é recomendado, é prejudicial. A administração de ocitóxicos em qualquer momento antes do parto, né? Você viu que ele é recomendado logo após o parto, depois da dequitação da placenta. A gente não pode fazer ocitocina com o cordãozinho ainda clampeado, né? Espera-se clampear o cordão para a ocitocina ser administrada. Então, outra prática, então, isso aqui tudo foram estudos científicos comprovados e que essas práticas deixaram de ser favoráveis, né? Elas foram claramente comprovadas como ineficazes. O uso de rotina litotômica com ou sem estribos durante o trabalho de parto, esforço de puxo prolongado, dirigido, a gente então evita estar fazendo aquelas manobras de vamos, faça o puxo, não, isso é o natural, a gente deixa ela fazer o que ela desejar naturalmente, o puxo que ela sente é natural, não precisa ver, faça a força está no pescoço, então a gente evita esse tipo, né, de assistência e que venha tudo naturalmente com monitorização, tá? Também evitamos a massagem, extensão do períneo durante o trabalho de parto. O uso de comprimidos orais, tudo também é contraindicado, como ergometrina. Né? O uso rotineiro de lavagem uterina logo após o parto. Essa revisão também manual para explorar a placenta, restos de ovulares também são prejudiciais e são ineficazes durante a assistência. A placenta ela é revisada após a saída do feto e não precisa a gente estar fazendo aquela exploração manual.
Passar a palavra para o professor Mauro. Eu queria dar uma palavrinha também sobre uma coisa que a gente tem ouvido muito na mídia, que é violência obstétrica, né? E eu acho que é importante a gente falar um pouquinho e falar um pouquinho sobre o que é violência obstétrica, né? Violência obstétrica é algo que que tem essa nomenclatura, várias pessoas criticam a nomenclatura, que associa violência obstétrica ao obstetra, quando na realidade acaba associando, mas não é essa a intenção, nem é esse o conceito. Então, violência obstétrica é qualquer prática que a gente possa, que a equipe de saúde, não é só obstétrica, obstetra, que seja inadequada, que não tenha evidência, que não tenha benefício ou que tenha malefício. Ou seja, toda prática ela deve ser com a finalidade de obter um benefício, ok? Se não obtém esse benefício, então ela é inadequada e ela é uma violência obstétrica. Se ela tem um malefício, também ela é uma violência obstétrica. Essa prática ela pode ser naqueles vários aspectos que a gente conversou. Sobre, por exemplo, na questão emocional, na questão física, na questão técnica. E eu vou dar alguns exemplos dessas três só para a gente ilustrar. Então, por exemplo, é aquela paciente que tem uma hipertensão, agora falando um pouquinho da parte técnica, que tem hipertensão na gravidez, que foi diagnosticada como pré-eclâmpsia grave, e o médico ele vai lá e não prescreve o sulfato de magnésio, que é cientificamente comprovada como benefício para evitar a eclâmpsia. Se ele não prescreve, isso é violência obstétrica, certo? Então, não é só a questão emocional. A questão emocional é quando os profissionais de saúde, de uma forma geral, eles fazem chacotas, piadas, menosprezam aquele sofrimento, agridem verbalmente a paciente e, infelizmente, isso é um fato e isso realmente acontece no nosso meio. Infelizmente, ainda hoje. Porque a mulher ela está naquele momento ali de vulnerabilidade, então piadas, chacotas, enfim, todo esse tipo de coisa, ela é considerado violência obstétrica, ou seja, uma violência emocional. Existe também a violência física, por incrível que pareça, a violência física, ela acontece, né, de forma aos profissionais de saúde e às vezes são noticiados na TV, agressão física, machucar a paciente, né, sem nenhum tipo de pudor, né, então bater na paciente, agredir a paciente, frente ao sofrimento que ela está passando, às vezes ela está muito agoniada, ela não quer fazer, e aí ela é agredida fisicamente. Então, existe esse tipo de violência obstétrica. Então, é um termo muito amplo. É você não fazer também o que tem que ser feito. Então, ele é amplo, ele envolve toda a equipe de saúde, não só da área hospitalar, mas da área ambulatorial. Então, por exemplo, um pré-natal, onde não é realizado a conduta correta, não são solicitados os exames, não são realizados os complementos da gestação, ácido fólico, sulfato ferroso, que é um protocolo já comprovado no Ministério da Saúde. Então, isso também é violência obstétrica. Então, o termo ele é muito amplo e ele não se refere apenas aos obstetras, né? Mas aos enfermeiros, aos clínicos que fazem, aos técnicos de enfermagem, a pessoa que admite a paciente lá na admissão, então o funcionário que faz a ficha, que tira a chacota com a paciente, ou que tira qualquer tipo de piadinha de mau gosto, isso também é violência obstétrica. Então, isso envolve toda a assistência de saúde, toda a rede de saúde. E isso é um fato, e a gente tem que conhecer esse fato para poder combater. Se a gente não fala sobre isso, como é que a gente vai poder
inibir e coagir isso. Então, é muito importante a gente falar sobre violência obstétrica, certo? Alguns acham esse termo pesado, ou esse termo inadequado, enfim. A gente não está aqui para definir se o termo é ou não adequado, se A ou B está certo, mas o fato é que essas práticas existem e, independente do termo que elas forem chamadas, elas têm que ser inibidas. E é isso que eu queria deixar aqui, essa mensagem aqui para vocês, né, sobre violência obstétrica.